Vídeo introdutório. Rose, 15 de fevereiro de 24. Última chamada P. Minha noiva entrar. Olá a todos. Venho aqui hoje, pois foi colocado em meu coração pelo Espírito Santo para refazer a introdução deste canal, porque agora meus olhos se abriram para do que se trata esse canal. Este tem sido um roteiro para a noiva e agora foi feito o último chamado para que a noiva entre na câmara nupcial, e este é o tempo de preparação da noiva, a noiva se preparando para o nosso Rei Yeshua. E então o Espírito Santo só queria que eu compartilhasse que sou um mensageiro. É assim que Abba Pai e Yeshua Mashiach me chamam, e também faço parte dos 144.000 e eu sou da tribo de Asser. E assim o Espírito Santo até agora tem baixado sessões em mim. E normalmente isso foi por volta das 3 ou 4 da manhã, e então eu estive levantando de manhã e compartilhando aqui. Então eu não sei o que vai acontecer, eu simplesmente tenho sido obediente ao nosso Senhor e divulgado as sessões. Este canal é sobre ser guiado pelo Espírito Santo e é um roteiro para a noiva. Agora é claro que este canal é para todos e certamente você sabe. Se os incrédulos vierem ao meu canal e verem o testemunho e tudo mais, então ótimo. Você sabe, você passa a saber que precisa de um Senhor e Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acima de tudo, este canal trata de preparar a noiva para o noivo, e assim das sessões que me foram dadas, disseram-me para chamá-las de sessões, e é porque não sou um professor, essa não é a minha unção. As sessões são sementes que estão sendo plantadas e depois é para vocês irem e regarem vocês mesmos, fazer a rega e estar lendo a palavra, e assim é disso que tratam essas sessões. Também venho aqui e compartilho todos os sonhos que recebi do Senhor e as interpretações e palavras de Abba Pai. Mais recentemente, palavras de Yeshua Mashiach. Então tudo que coloco aqui só é guiado pelo Espírito Santo, ou o que Abba Pai e Yeshua Mashiach me deram para compartilhar. E então só para estipular que a noiva é 144.000, o que não é um número literal, é um número da perfeição. E também a noiva e os 144.000 são as duas testemunhas. As duas testemunhas são unções, as unções de Moisés e de Elias. Moisés porque ele é a lei, e o espírito de Elias porque é um chamado ao arrependimento e à preparação do caminho do Senhor. Agora muito mais para essas duas unções, e eu compartilho um pouco mais em outro vídeo intitulado A Noiva, os 144.000 e as duas testemunhas. Então não direi mais nada sobre isso aqui, por favor vá e assista esse vídeo. E assim o nosso noivo está estendendo a mão e nos passando o seu copo para bebermos, e bebermos toda a medida disso. Devemos oferecer um sacrifício aceitável a Deus, e o cálice é representante de fazer a vontade de nosso Pai e Rei Yeshua. Ele quer que peguemos o manto enquanto estamos sendo chamados para o serviço ativo como sua noiva, como seu exército do fim dos tempos, como seus guerreiros da luz, como seu estandarte a ser erguido antes da batalha. Ele está fazendo o último chamado para suas ovelhas perdidas para entrar no redil, o chamado para que as virgens sábias entrassem na câmara nupcial. Esse ainda é um tempo de preparação, assim como no dia anterior ao sábado, onde permanecemos para nos preparar para um dia de descanso sem peso. É neste momento de preparação que estamos agora. Então ele me disse para ler algumas escrituras. Então começarei com 2 de Pedro 1. Duas graças e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele queria que eu lesse este apenas para estipular que a palavra é o conhecimento de Deus. Devemos conhecer nosso Deus. Como fazemos isso? Entramos na palavra diariamente e lemos tudo, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo é inspiração de Deus para nós, como instruções dadas por Deus. E em 1 de Pedro 2, desejai como bebês recém-nascidos o puro leite da palavra, não falsificada, para que assim vocês possam crescer. 3 Se é que vocês já provaram que o Senhor é misericordioso para com vocês. 4 E, vindo para ele, pedra viva, realmente rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa. 5 Vocês também, como pedras vivas, são edificados como uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. 6 Pelo que está contido nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 7 Portanto para vocês, os que creem, ele é precioso, mas para aqueles que são desobedientes, a pedra que os construtores rejeitaram,
é transformada na pedra angular. Então Yeshua é precioso para nós que cremos, mas como diz aqui, uma pedra de tropeço e uma ofensa para pessoas que estão em desobediência, e ele é a palavra e a palavra se fez carne. Então, se você está lendo a palavra, uma faca de 2 gumes que nos corta no coração, e você se ofender com alguma coisa na palavra, então há uma razão para isso e há uma convicção do Espírito Santo que algo precisa ser resolvido, e então você precisa levar isso ao Senhor. E é isso que acontece. Você sabe que a palavra pode ser uma ofensa para as pessoas que estão em desobediência. Então, se você está sentindo isso quando está lendo, então há algo a ser resolvido com Deus em relação a isso. E então, em Mateus 16:25, quem perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. E em Efésios 5:25, maridos, amem suas esposas assim como Cristo também amou a igreja, e se entregou por ela. 26 para santificar, tendo-a purificado com a lavagem de água, pela palavra. 27 para que ele possa apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, não tendo mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que seja santa e sem defeito. Então aqui está explicando o que Cristo fez por sua noiva. Então, novamente, estas são instruções para sermos a noiva. Devemos ser santificados e purificados pela lavagem da água pela palavra, e na qual entramos diariamente para que sejamos lavados e santificados pela palavra, e é porque então poderemos ser apresentados a ele como uma noiva gloriosa e não ter mancha nem ruga, e sermos santos e sem mácula. E assim é para nós sermos santos como ele é santo, e isso está em 1 de Pedro 1:16 e em 2 aos Coríntios 11:2, pois tenho ciúme de você com ciúme piedoso, pois desposei você com um só esposo, Cristo, para que eu possa apresentá-la a ele como uma virgem casta. E novamente sejamos lavados em seu sangue, portanto, sejamos virgens para Cristo. E assim, em Daniel 11:32, e aqueles que praticam impiamente contra a aliança ele corromperá por lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, e fará proezas. Ele está falando aqui sobre o anticristo e todos aqueles que são contra a aliança, a crença da aliança em nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente há muitos crentes na igreja apóstata que creem no Senhor Jesus Cristo, mas eles quebram sua aliança porque permanecem no pecado. Mas nós somos obedientes ao nosso Senhor. E então, quando somos obedientes ao nosso Deus e ao nosso Senhor, então permanecemos sob a sua graça e permanecemos em aliança. Todos aqueles que estão agindo mal contra a aliança serão corrompidos por lisonjas pelo anticristo, mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e farão proezas. E como conhecemos nosso Deus? Pela palavra desde Gênesis até Apocalipse, obtemos a palavra e atendemos às suas amorosas instruções, e então, como noiva, seremos fortes e faremos proezas. Em Romanos 12:1 rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e aceitável por Deus, que é o vosso culto racional. Em Mateus 7:14, estreita é a porta, e apertado o caminho, e poucos são os que a encontram. Em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e a chamada final está saindo agora. E 1 João 3:16, nisto conhecemos o amor, que Cristo ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar nossas vidas pelos irmãos. E novamente, Yeshua Mashiach menciona em outra palavra que sua noiva está pronta para dar suas vidas não apenas por ele, mas por seus irmãos, nossos irmãos. E 1 João 3:23, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros como ele nos deu o mandamento. 24 Aquele que guarda os seus mandamentos, habita nele e ele habita em nós, pelo Espírito que ele nos deu, para que, novamente, tenhamos o Espírito Santo dentro de nós, e se obedecermos e formos obedientes aos seus mandamentos, ele permanece em nós, e assim somos guiados pelo seu Espírito Santo e convencidos a sermos obedientes. Em Mateus 16:24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e siga-me. Devemos negar a nós mesmos. Nossa vida não é mais nossa como noiva. Reconhecemos isso. Sabemos disso e acordamos todos os dias e começamos a orar e perguntamos ao nosso Rei Yeshua: o que você tem para mim hoje? E assim somos obedientes ao nosso Rei e nós negamos a nós mesmos, e é isso que significa pegar a cruz, pegar sua cruz e segui-lo.
E Mateus 7:21 Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E novamente a vontade do Pai. E para saber qual é a vontade basta olhar para o exemplo de Jesus. Nós escolhemos tomar a cruz e o seguirmos. E o que Jesus fez? Ele guardou os mandamentos de seu Pai, ele guardava as festas marcadas, ele guardava o sábado e amava a todos, ele amava os pecadores e publicanos, pois as Escrituras dizem que ele comia com eles e ainda amava a todos, mesmo quando eram pecadores, e é isso que devemos fazer, devemos amar a todos, mas o mais importante é amar nossos irmãos e amém uns aos outros. Assim em Apocalipse 14:4 estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui está falando dos 144.000 que é a noiva. Diz aqui que eles são virgens. Agora isso não significa virgens literais e você só precisa olhar em Mateus 25 e na parábola das virgens. Há as virgens sábias e as tolas. Agora virgem significa que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, somos purificados e até mesmo os tolos ainda são virgens, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, mas são simplesmente tolos, eles não têm seus vasos cheios do Espírito Santo, cheio de óleo, mas as virgens sábias, aqueles que foram lavados com o sangue do Cordeiro, são os que vão para o casamento. Então as virgens significa apenas que fomos lavados com o sangue do Cordeiro e agora somos imaculados, e esta parábola de Mateus 25 significa que você só pode ir para o casamento se você for virgem de verdade. Nenhum de nós seria salvo. Você sabe que não há muitos de nós que podem dizer que somos virgens. Então fique atento ao ler Apocalipse 14:4 não é uma virgem literal e Apocalipse 14:12 aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Dos mandamentos de Deus devemos ser cumpridores e não apenas ouvintes. Esta não é uma doutrina baseada em obras. Vocês sabem que isso também não é hipergraça. É o caminho estreito. Não olhamos para a esquerda ou para a direita. Estamos no caminho estreito, estamos indo reto para o portão e é isso que significa. Exatamente como diz na King James, não tenho a escritura na minha frente, desculpem, tenho quase certeza de que diz, a fé sem obras está absolutamente morta e isso significa que podemos ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditar nele. Mas se não seguirmos em nossas ações, não seguirmos exatamente no que estamos acreditando, então sem obras nossa fé estará absolutamente morta se continuarmos como as igrejas apóstatas, continuarmos no pecado, dizendo com os lábios sim. Você é meu Senhor e Salvador, mas suas ações não dizem isso. Então sua fé certamente é sem as obras, e portanto sua fé está morta. Então quando você ama o Pai e o Filho de todo o coração, mantenha-se em seu amor e instruções, e elas não são dolorosas para você quando você está em Ele e tem um relacionamento com Ele e você está sendo guiado por seu Espírito Santo. Então você está em paz. É um relacionamento e quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você não está mais em guerra com sua carne. Você ainda pode estar em sua carne, certamente, mas você é rapidamente convencido pelo Espírito Santo e trazido de volta ao Espírito e é isso que fazemos quando temos um relacionamento com nosso Deus e estamos em paz. Então, uma vez que você subjugou sua carne, você não estará mais em inimizade com Deus e você pode suportar quaisquer provações e tribulações em que se encontre. Porque você tem paz quando você conhece seu Deus. Quando você realmente conhece seu Deus, não importa o que você esteja passando, tem essa paz interior e as pessoas ao seu redor que não são crentes, ou mesmo que sejam crentes, ainda não chegaram lá, ainda estão na carne. Então você pode ser abençoado. Espero que você seja aquele guerreiro da luz para as pessoas ao seu redor, porque elas veem que você tem essa luz interior, essa luz que emana de você por causa dessa paz interior e eles querem isso e então você os lidera. Então você os leva ao nosso Senhor e Salvador e Yeshua Mashiach. Então, se você não tem paz e sente que está desesperado, tudo o que você precisa fazer é só vir sentar aos pés do nosso Pai, louvá-lo, adorá-lo, invocar Yeshua e invocar o Espírito Santo, para revelar em toda a verdade a você e guiá-lo. Em qualquer momento que você voltar à carne e começar a se sentir desesperado e que a paz se foi, você sabe que ainda estamos lutando em uma batalha espiritual. Você sabe, recentemente passei pelas mesmas batalhas espirituais
espirituais. Então tudo que estou dizendo a você agora, você sabe, estou dizendo a mim mesma também. Ainda preciso dizer isso a mim mesma todos os dias. É por isso que acordamos e vamos direto para a batalha. Porque você sabe, quando chegamos de volta à carne, então estaremos novamente em guerra com o Espírito porque estamos na carne. Mas o Espírito Santo, se você estiver sendo guiado, irá convencê-lo e apenas trazê-lo de volta ao Espírito. A ter essa paz interior e, como eu digo, você conhece esse processo de santificação. É um processo. Não somos perfeitos e para sermos santos como Ele é santo, nos esforçamos. Absolutamente nos esforçamos para isso. Mas sabemos que não somos perfeitos e está é a graça de Deus. Porque sempre que voltamos à carne, apenas chegamos a Deus Pai, a seus pés e oramos e pedimos perdão e então nos arrependemos. Se precisarmos nos arrepender de alguma coisa, nos lavamos com seu sangue. Esta é a graça que temos. Esta é a graça porque estamos em uma posição correta com nosso Deus. Tudo que Ele vê é a justiça de Yeshua Mashiach em nós e é por isso que somos capazes de ficar de pé e perdoa nossos pecados e somos lavados com seu sangue que nos purifica de toda injustiça. Este é o processo de santificação. Esta é a graça que temos. Ser santos como Ele é santo. É por isso que nos esforçamos. Mas não somos perfeitos. Também não sejam muito duros consigo mesmos nos momentos em que vocês acabam de voltar à carne. Apenas virem de volta. Arrependam-se e simplesmente venham aos pés do Pai e então vá sentar-se nos pés do Pai. Eu disse que eles são a lâmpada para seus pés e estão iluminando o caminho para o reino eterno e deve haver paz em seu coração e dentro de você e se não, então tem algo que precisa ser resolvido e é só ir até o Pai e orar e pedir a Ele. Peça a Ele para sondar seu coração e Ele revelará isso a você. Apenas vá e apenas ore e peça a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Rei Yeshua. O que está acontecendo? Por favor, revele tudo para mim e então, novamente, você sabe lavar a nós mesmos, limpar com a palavra que é a água viva. Fazemos isso diariamente. Deixamos de lado todas as ideologias religiosas e novamente, mesmo no que diz respeito a crenças preconcebidas e recentemente você sabe que tive que fazer uma correção por causa disso. Eu tinha uma crença preconcebida que nem percebi que era profundamente alojada. Mas eu orei e tenho orado para que o Espírito Santo revele todas as mentiras que foram plantadas pelo inimigo para arrancá-las e foi isso que aconteceu e fui convencida pelo Espírito Santo de uma crença preconcebida que eu sabia e é isso mesmo que precisamos estar fazendo. Basta deixar de lado todas as ideologias religiosas ou quaisquer outras crenças e crenças preconcebidas que foram alojados lá, mas precisamos apenas orar. Basta pedir ao Espírito Santo para revelar tudo para você. Ele lhe revelará toda a verdade sempre que pedirmos. Recebemos liberalmente, desde que tenhamos ido até Ele com a mente sã. E como Yeshua disse em uma mensagem anterior, pare de tentar intelectualizá-la. Absolutamente não podemos ler sua palavra em nossa própria natureza carnal. Nunca entenderemos e não podemos intelectualizá-la. Precisamos ir até Ele e sentar a seus pés como filhos, com humildade e fé. Porque quando você lê a palavra há tantas camadas diferentes, o Espírito Santo abrirá seus olhos espirituais e então as muitas escrituras, todas elas se casam desde a Gênesis até Apocalipse. Mas o Espírito Santo é aquele que abre você para todas as revelações as quais não podemos ler na nossa natureza carnal. Não as entenderemos completamente. Então nosso Deus está chamando você para ter um relacionamento com Ele, que é a decisão final. Quando você é a noiva, você está tendo um relacionamento com Ele. Seu coração está alinhado com nosso Deus Pai e nosso Rei Yeshua e como eu já disse, nenhum de nós é perfeito. Todos continuamos a ser santificados até o dia em que essa corrupção se tornar incorrupção. Mas devemos amar com um coração perfeito para com nosso Deus e então Ele alinha nosso coração com o dele. Quando fazemos e somos obedientes a Ele, porque fomos guiados pelo seu Espírito Santo, não podemos fazer nada sem o Espírito Santo porque isso é fazer sem Deus. Então todas essas pessoas religiosas que você conhece estão passando por todos esses movimentos com regras e regulamentos, assim como os fariseus naquela época. As igrejas apóstatas agora estão tentando fazer tudo com suas próprias forças e você não pode. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e você será levado à obediência.
É exatamente isso que acontece. Mas você é obediente porque você ama a Deus e se apaixonou completamente por Ele, e então porque sabemos em nossos corações que Ele nos ama, e então, por sua vez, nosso coração se alinha com o dele, e então nós realmente nos apaixonamos. Amamos nosso Deus de todo o coração. Então ser a noiva é antes de tudo uma questão de coração, é sempre uma questão de coração, e peça ao Pai para sondar seu coração e deixe nosso Deus trabalhar em você. Mas ainda depende de você ser guiado pelo Espírito Santo para ser santo como Ele é santo, e como eu já disse, você sabe que o Espírito Santo nos leva a ser santo, pois Ele é santo. Não somos perfeitos, mas deixamos Deus fazer o trabalho em nós e só precisamos ir até Ele diariamente, e Ele fará o trabalho em você. E então minha oração para todos vocês hoje é que vocês ouçam esta mensagem do coração do Pai. Ele e seu Filho estão ligando você, e você faz parte da noiva, e como eu disse, você sabe. As sessões que me foram dadas foram um roteiro, e basta ir assistir aos vídeos. E houve também apenas mais uma coisa que o Espírito Santo queria que eu compartilhasse, porque tenho recebido algumas perguntas sobre algo que não pude dizer, se não seria removido. Então vou falar apenas que tive muitas perguntas dizendo se aquilo era a marca do besta. Não é. Não é a marca da besta, mas é um precursor dela. E o que fazer? Quero dizer que isso realmente expôs o coração dos homens quando as pessoas aceitaram aquilo e não se voltaram para seu Deus, para que Deus pudesse ver os corações dos homens naquele tempo. Há muitos agora que se arrependeram de terem feito isso. Se você não se arrependeu, você precisa se arrepender. E a razão é porque isso muda o DNA dado pelo seu Deus. É isso que essa coisa faz. Há também outro nome para isso, BI@CKG00, e há outros que não posso dizer para não ser removido. Então é de vital importância se você fez isso, você se arrepender. O Senhor está pedindo às pessoas que se arrependam e sejam lavadas com seu sangue, e seu sangue é suficiente para limpá-los de tudo o que vocês conhecem. Essas coisas que vocês fizeram e vocês mataram muitas pessoas. Eu sei disso porque testemunhei isso como enfermeira, e também está deixando muitas pessoas doentes agora. Mas o que está por vir é que isso ativará algo em você. Frequências diferentes ativarão aquilo dentro de você. Então é por isso que você precisa se arrepender disso e ser lavado com o sangue do Cordeiro por isso. Mas não é a marca da besta. Então não dê ouvidos a muitas pessoas por aí que estão dizendo isso. Está errado. A marca da besta é algo que você não será capaz de ser redimido, e então você ainda está absolutamente resgatável. Então espero que esta seja outra mensagem de aviso. Eu realmente amo todos vocês e vejo vocês em breve. Obrigado.